Existe um macaco na Mata Atlântica que brilha como fogo vivo. O mico-leão-dourado, com sua pelagem alaranjada resplandecente e juba leonina, é um dos animais mais raros do planeta. Nos anos 80, restavam apenas 200 indivíduos. 200. A espécie estava há semanas da extinção total. Hoje, graças a esforços heróicos de conservação, existem 3.000 na natureza. Mas ainda vivem em fragmentos minúsculos de floresta, cercados por cidades, rodovias, fazendas. Ao redor deles, 270 espécies de mamíferos lutam pela sobrevivência em um paraíso que virou prisão. 270 espécies. Onças pintadas que caçam em silêncio absoluto, suas mandíbulas capazes de esmagar crânios com uma única mordida. Preguiças de 3 dedos que se movem tão lentamente que algas crescem em seus pelos, criando jardins vivos. Morcegos vampiros que bebem sangue sem acordar suas vítimas. Antas que dispersam sementes a quilômetros de distância, plantando florestas inteiras sem saber. Cada uma, resultado de milhões de anos de evolução. Cada uma, testemunha de uma devastação sem precedentes. Mamíferos são os engenheiros da Mata Atlântica. Coatis escavam solo procurando raízes, aerando terra. Capivaras criam trilhas que viram corredores para centenas de outras espécies. Morcegos polinizam flores noturnas que nenhum inseto alcança. Sem eles, a floresta para de respirar. A onça pintada precisa de 100 quilômetros quadrados de território. Mas fragmentos médios da Mata Atlântica têm apenas 5. A matemática é brutal. O muriqui, maior primata das Américas, vive em grupos que precisam de centenas de hectares. Mas florestas contínuas não existem mais. O tamanduá-bandeira caminha 10 quilômetros por dia procurando formigueiros. Mas rodovias cortam seus caminhos, transformando-o em vítima recorrente de atropelamentos. 270 espécies, algumas icônicas, outras desconhecidas, todas essenciais, e todas desaparecendo enquanto a Mata Atlântica é devorada, pedaço por pedaço, dia após dia. Antes de continuar, confira se já está inscrito no canal e escreva nos comentários de qual cidade vê esse vídeo. Gosto de saber até onde esses relatos estão chegando. Parte 1. Hotspot de biodiversidade, os mamíferos mais incríveis. 270 espécies de mamíferos. O número representa uma explosão de diversidade, desde gigantes de 200 quilos até criaturas de 5 gramas. Predadores de topo, herbívoros pacíficos, onívoros oportunistas. A Mata Atlântica abriga mamíferos que voam, nadam, escalam, escavam. Cada um adaptado a nichos impossíveis, resultado de milhões de anos de evolução isolada. A onça pintada é a imperatriz. O maior felino das Américas, com mandíbulas tão poderosas que perfuram cascos de tartarugas, crânios de jacarés, armaduras de tatus, caça sozinha à noite, em silêncio absoluto. Seus pelos malhados dissolvem-se nas sombras da floresta. Uma onça adulta pode derrubar uma anta, animal de 300 quilos, com um único salto, mas precisa de território imenso, 100 quilômetros quadrados por indivíduo. E território é exatamente o que está desaparecendo. O mico-leão-dourado é o oposto, minúsculo, social, barulhento. Pesa apenas 600 gramas, cabe na palma da mão. Sua pelagem alaranjada brilha sob luz solar, filtrada pelas copas. Vive em grupos familiares complexos, onde machos ajudam a criar filhotes, carregando-os nas costas durante semanas. Alimenta-se de frutas, insetos, ovos de aves. É também um dos mamíferos mais ameaçados do planeta, endêmico de fragmentos minúsculos no Rio de Janeiro. A preguiça de 3 dedos é mestre da lentidão. Move-se tão devagar que seu pelo cria ecossistema próprio. Algas fotossintetizantes crescem nele, camuflando-a em tons de verde.
Mariposas vivem permanentemente em sua pelagem, alimentando-se dessas algas. Ela desce ao chão apenas uma vez por semana para defecar, arriscando predação. Por quê? Cientistas acreditam que fertiliza árvores específicas onde vive, criando relação simbiótica. O muriqui é o maior primata das Américas. 15 quilos de músculo ágil, braços longos que permitem braquiação, balanço entre galhos, com velocidade impressionante. Vivem em grupos de até 30 indivíduos, com hierarquias sociais complexas. São pacíficos, raramente brigam, mas precisam de centenas de hectares de floresta contínua. O morcego vampiro, temido injustamente, é cirurgião noturno. Seus dentes afiados fazem incisões milimétricas. Saliva contém anticoagulante que impede sangue de coagular. Bebe apenas 2 colheres de sangue por noite. 270 espécies, cada uma essencial. Parte 2. Panorama da Mata Atlântica. O reino que foi. Houve um tempo em que a Mata Atlântica era um reino incontestável de mamíferos. 1.300.000 quilômetros quadrados de floresta contínua, do Rio Grande do Sul ao Piauí, atravessando 17 estados. Território suficiente para onças caçarem, sem cruzar com humanos. Espaço para antas migrarem centenas de quilômetros, seguindo frutificação sazonal. Corredores florestais onde macacos viajavam por copas, sem nunca tocar o chão. Era o Éden mamífero das Américas. Naquela época, as 270 espécies ocupavam cada centímetro vertical da floresta. No dossel, a 40 metros de altura, micos leões dourados saltavam entre galhos, suas pelagens alaranjadas faiscando sob raios solares. Preguiças penduradas de cabeça para baixo digeriam folhas lentamente, invisíveis entre folhagens. Macacos prego quebravam nozes usando pedras como ferramentas, comportamento cultural transmitido entre gerações. No subbosque, a 10 metros do chão, coates formavam bandos barulhentos, 20, 30 indivíduos caminhando em fila indiana, revirando o solo com focinhos alongados, procurando raízes, larvas, ovos, suas caudas listradas erguidas como antenas. Tatus-galinha escavavam tocas complexas, criando sistemas subterrâneos de túneis que depois abrigavam dezenas de outras espécies. No chão da floresta, antas caminhavam como fantasmas, 300 quilos de músculo silencioso, narizes flexíveis farejando frutas caídas. Elas eram, e ainda são, jardineiras involuntárias. Engolem frutos inteiros, sementes atravessam sistemas digestivos intactas, são depositadas quilômetros adiante, envoltas em adubo natural. Árvores gigantes germinam apenas após passar por intestinos de antas. À noite, onças pintadas patrulhavam. Seus territórios mediam 100, 150 quilômetros quadrados. Marcavam árvores com garras, urinavam em pedras como avisos territoriais. Caçavam antas, capivaras, veados, até jacarés. Eram predadores de topo absolutos, regulando populações inteiras. Mas então, fazendeiros chegaram. Onças foram caçadas por matar gado. Antas abatidas por carne. Micos capturados para tráfico de pets exóticos. Florestas viraram pastos, e o reino mamífero começou a encolher, fragmento por fragmento, até virar ilhas isoladas, cercadas por desertos verdes. Parte 3. Vegetação remanescente. Habitat perdido. 29%. É tudo o que resta do reino que as 270 espécies de mamíferos conheciam. 71% da Mata Atlântica foi destruída, e com ela, corredores de migração, áreas de caça, territórios reprodutivos essenciais. Mamíferos que antes percorriam centenas de quilômetros, agora estão presos em fragmentos minúsculos, isolados geneticamente, caminhando em círculos até morrerem. A onça pintada enfrenta a matemática impossível. Precisa de 100 quilômetros quadrados de floresta contínua, mas o fragmento médio da Mata Atlântica tem apenas 5.
5 quilômetros quadrados. Onças confinadas em áreas tão pequenas caçam tudo rapidamente, esgotam presas, passam fome. Tentam migrar para fragmentos vizinhos e encontram rodovias, onde são atropeladas, ou fazendas, onde são abatidas por fazendeiros. Populações isoladas entram em colapso por endogamia. Irmãos acasalam com irmãos, defeitos genéticos se acumulam, filhotes nascem fracos, doentes. O mico-leão dourado quase desapareceu completamente. Nos anos 80, apenas 200 indivíduos sobreviviam em fragmentos minúsculos no estado do Rio de Janeiro. Cientistas iniciaram um programa desesperado. Capturaram indivíduos de zoológicos internacionais, descendentes de micos capturados décadas antes, e os reintroduziram na natureza. Criaram corredores florestais artificiais, faixas de árvores conectando fragmentos. Funcionou. Hoje existem 3.000 micos-leões selvagens, mas ainda vivem em área total menor que um bairro. A anta perdeu 90% de suas rotas migratórias. Antes caminhava dezenas de quilômetros seguindo frutificação sazonal. Agora está presa. Fragmentos isolados não produzem frutas suficientes o ano todo. Antas passam fome durante meses de escassez. Filhotes morrem por desnutrição. O muriqui enfrenta isolamento social. Grupos separados por rodovias nunca mais se encontram. Hierarquias sociais, transmissão cultural, diversidade genética, tudo colapsa. Alguns fragmentos têm apenas machos, outros apenas fêmeas, sem encontros, sem reprodução. Mas há resistência. Em áreas abandonadas, mamíferos pioneiros retornam. Gambás colonizam bordas, tatus escavam tocas, e onde eles vão, predadores eventualmente seguem. 50.000 quilômetros quadrados aguardam recuperação. 50.000 oportunidades de reconectar, restaurar, reviver. Mas o relógio não para. 1.191 fortalezas selvagens são as unidades de conservação espalhadas pela Mata Atlântica, os últimos territórios onde as 270 espécies de mamíferos ainda podem caçar, reproduzir, migrar livremente. 115.000 quilômetros quadrados protegidos, 8,5% do original. Para mamíferos que precisam de espaço, essas áreas são a diferença entre sobreviver e desaparecer. No Parque Nacional do Iguaçu, onças pintadas ainda reinam. Florestas contínuas de milhares de hectares oferecem território suficiente. Câmeras trampa capturam imagens de fêmeas com filhotes, machos marcando territórios, caçadas noturnas bem-sucedidas. A população está estável, não crescendo explosivamente, mas não colapsando. Aqui, a cadeia alimentar funciona. Onças caçam antas, antas dispersam sementes, sementes geram árvores, árvores sustentam macacos, macacos alimentam onças. O ciclo permanece intacto. Na reserva biológica de Poço das Antas, no Rio de Janeiro, o mico-leão dourado encontrou seu santuário mais importante. Cercas elétricas impedem invasões. Guardas florestais patrulham 24 horas. Biólogos monitoram cada grupo familiar, conhecem indivíduos pelo nome, registram nascimentos, mortes, migrações. Corredores ecológicos, faixas estreitas de floresta plantada, conectam fragmentos, permitindo que micos transitem entre áreas. Funcionou. Populações isoladas voltaram a se misturar, diversidade genética aumentou, nascimentos explodiram. No Parque Estadual da Serra do Mar, muriquis balançam-se entre copas. Grupos de 20, 30 indivíduos movem-se sincronizados, vocalizações complexas ecoando quilômetros. Sem caça, sem desmatamento, eles prosperam. Turistas pagam para vê-los. Ecoturismo que gera renda para comunidades locais, criando incentivo econômico para proteger, não destruir. Mas nem tudo está seguro. Caçadores ilegais invadem UCs armados, abatendo antas, veados, capivaras.
Redes são armadas para capturar micos vivos. Mercado negro paga milhares por filhotes. Cães domésticos abandonados formam matilhas selvagens dentro de parques, caçando mamíferos nativos, espalhando doenças. E há rodovias cortando ucês. Animais tentam cruzar e morrem atropelados. Passagens de fauna, túneis subterrâneos, pontes suspensas funcionam, mas são raras. A maioria das estradas permanece mortal. 1.191 fortalezas. Mas fortalezas sitiadas por caça, tráfico, atropelamentos. As 270 espécies têm refúgio, mas precisam de mais. Ninguém percebe, mas as 270 espécies de mamíferos da Mata Atlântica movem economias inteiras. Ecoturismo, controle de pragas, dispersão de sementes, pesquisa científica, serviços que geram bilhões anualmente, mas raramente são creditados a onças, macacos, antas. Cada mamífero que desaparece é um prejuízo econômico silencioso que eventualmente todos sentirão. O mico-leão dourado vale ouro, literalmente. Tornou-se símbolo internacional de conservação, estampando campanhas, documentários, logos de ONGs ambientais. Ecoturismo baseado nele gera milhões anuais. Reservas onde micos vivem cobram ingressos, empregam guias locais, sustentam pousadas, restaurantes. Comunidades que antes viviam de desmatar, agora vivem de proteger. Uma única família de micos atrai centenas de turistas por ano, cada um gastando centenas de reais. Multiplique isso, e você tem indústria multimilionária baseada em macaquinho de 600 gramas. A anta é jardineira involuntária que vale fortunas em reflorestamento. Engole frutos grandes que nenhum outro animal consegue dispersar. Sementes de jatobás, jequitibás, perobas. Caminha quilômetros, defeca, planta floresta sem saber. Estudos mostram que áreas com antas têm 300% mais regeneração de árvores de grande porte. Reflorestamento artificial custa milhares de reais por hectare. Antas fazem de graça, melhor, mais rápido. Morcegos são polinizadores noturnos insubstituíveis. Mais de 500 espécies de plantas na Mata Atlântica dependem exclusivamente deles. Flores que só abrem à noite, com néctar acessível apenas a línguas longas. Essas plantas incluem espécies frutíferas comerciais, bananas, goiabas, maracujás selvagens. Sem morcegos, sem frutas. Sem frutas, agricultores perdem milhões. Há também o mercado ilegal. Micos-leões dourados valem $10.000 no tráfico internacional. Filhotes de onça são vendidos por 50 mil para colecionadores do Oriente Médio. O tráfico de mamíferos selvagens movimenta bilhões globalmente, alimentando redes criminosas que operam como máfias. E há pesquisa científica, venenos de mamíferos, comportamentos sociais complexos, adaptações evolutivas únicas, tudo estudado por universidades, gerando patentes, descobertas, avanços médicos. A preguiça tem pelagem com propriedades antifúngicas sendo estudadas para criar antibióticos. As 270 espécies de mamíferos não têm preço, mas têm valor econômico gigantesco. Protegê-las é investimento, não gasto. As 270 espécies de mamíferos da Mata Atlântica são os verdadeiros engenheiros do ecossistema. Eles não apenas habitam a floresta, eles a constroem, mantêm, regeneram. Cada animal que escava, dispersa sementes, caça ou é caçado, está moldando a paisagem. Remova-os e a floresta para de funcionar. Primeiro, a dispersão de sementes. A anta é a jardineira-chefe. Engole frutos inteiros de árvores gigantes, jatobás, jequitibás, perobas, cujas sementes são grandes demais para aves ou macacos. Caminha 10 quilômetros diários, defecando sementes envoltas em adubo natural a quilômetros da árvore-mãe. Estudos mostram que 80% das árvores de grande porte na Mata Atlântica
dependem de antas para dispersão. Sem antas, essas árvores param de se espalhar, florestas envelhecem, não se regeneram, morrem. Macacos fazem trabalho similar nas copas. Micos-leões, macacos-prego, búgios, todos comem frutas, cospem ou defecam sementes. Mas fazem mais, são seletivos. Escolhem apenas frutas maduras, de árvores saudáveis, garantindo que sementes dispersadas tenham melhor chance de germinar. São curadores naturais da floresta. Segundo, o controle de herbívoros. A onça-pintada regula populações de veados, capivaras, antas. Sem ela, herbívoros explodem, devoram vegetação excessivamente, impedem regeneração. Áreas onde onças foram extintas veem explosão de veados. Eles comem todas as mudas, transformando florestas em pradarias. Quando onças retornam, vegetação se recupera em anos. Esse fenômeno é chamado cascata trófica. Predadores de topo regulam ecossistemas inteiros. Terceiro, a engenharia física. Tatus escavam tocas complexas, túneis de metros de profundidade que depois abrigam dezenas de outras espécies. Cobras, lagartos, sapos, até corujas usam tocas abandonadas. Tatus aeram solo, facilitando penetração de raízes, absorção de água. Capivaras criam trilhas entre rios e florestas, caminhos que viram corredores para centenas de animais menores. Onde capivaras andam, biodiversidade segue. Quarto, a polinização. Morcegos polinizam mais de 500 espécies de plantas noturnas. Sem eles, essas plantas não se reproduzem. E muitas são espécies-chave. Suas frutas alimentam dezenas de outros animais. Quinto, a ciclagem de nutrientes. Mamíferos conectam ecossistemas. Morcegos comem frutas na floresta, descansam em cavernas, defecam lá, fertilizando colônias de insetos que depois alimentam aves. A floresta é rede interconectada onde mamíferos são os fios que unem tudo. As 270 espécies são engenheiros. Sem eles, a Mata Atlântica colapsa.